Só um instantinho, viu, pessoal? Bom, então, na aula de hoje a gente vai falar da cinemática, como é que fica, né, as equações horárias em 2 ou 3 dimensões. A gente vai trabalhar com 2, né, na aula de hoje, que fica mais simples. Na aula passada, a gente viu como calcular o módulo do vetor posição, do vetor velocidade, como que a gente poderia calcular o vetor deslocamento, né, ou seja, fazer essas operações envolvendo vetores. Mas a gente calculou velocidade média, aceleração média, mas a gente não escreveu as equações horárias, a gente não fez essa aplicação, né, como ficariam as equações horárias no formato vetorial. Então, na aula de hoje a gente vai ver isso, vai fazer 2 exercícios. Então, como está aparecendo aí para vocês, em uma dimensão, nós tínhamos a primeira equação, né, que é a equação aplicada ao movimento uniforme, que lá em uma dimensão era xf igual a xi mais a velocidade vezes o tempo. Como agora a gente vai trabalhar em 2 dimensões, então, ao invés de x, a gente vai usar o vetor r, né? Então, o vetor r final é igual ao vetor x inicial, r inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Isso aqui é válido para o movimento uniforme. Só que em 2 dimensões, essa equação aqui, ela vai ter as 2 componentes, a componente x e a componente ao longo de y. E a componente x é a que a gente já conhecia, quando a gente trabalhou com movimento em uma dimensão. Xf igual a xi, mais a componente x da velocidade vezes o tempo. E a componente y é semelhante, certo? A segunda equação horária, ela se reduz a vetor velocidade final igual vetor velocidade inicial mais o vetor aceleração vezes o tempo. E aí, em 2 dimensões, essa segunda equação, ela também vai ter as 2 componentes. A componente ao longo de x, que foi a que a gente trabalhou, no caso unidimensional, e a componente y, que é similar. Eu deixei os índices aqui, x e y, só porque quando a gente tem os vetores, como a gente vai trabalhar no exercício agora, vocês vão ver a diferença. E a terceira equação horária é vetor posição final igual vetor posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais o vetor aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. E aí, essa equação também, ela vai ter as 2 componentes. A componente ao longo do eixo x, que é dada por essa primeira parte aqui, e a componente ao longo do eixo y. Então, assim, do ponto de vista matemático, do ponto de vista físico, a gente não vai ter, assim, muito problema, porque as equações horárias a gente trabalhou também na disciplina passada. Mas agora requer um pouco da nossa interpretação,
porque a gente vai ter vetores, né? Os vetores no plano têm duas componentes, e aí a gente vai precisar manipular essas componentes aí desses vetores, certo? Então, são as mesmas equações horárias, porém, elas se tornam 6. São 3, né? Mas se tornam 6 no plano, porque cada uma delas tem duas componentes. E se for no espaço, a gente não vai trabalhar, mas se fosse no espaço, seriam 9 equações, certo? Mas com esses 2 exercícios, eu acho que vocês vão perceber que, embora pareça difícil, é algo que dá para a gente contornar. Então, notem que, do ponto de vista físico, não tem nada novo, né? É só isso aqui, o conteúdo. E agora a gente vai resolver o exercício, que é a aplicação. Vamos lá. Um carro se move sobre um plano XY com componentes da aceleração AX 4 metro por segundo ao quadrado e a Y menos 2 metro por segundo ao quadrado. Então, esse é o vetor aceleração, só que ele não escreveu na notação, né, em termos dos vetores unitários, ele deu as componentes, mas a gente consegue montar o vetor. Ó, deixa eu vir aqui para a parte editável aqui. Então, essa é nossa aula 3, né? Deixa eu ver, ou é a 4? Aqui está marcando 3, mas para mim já é a 4ª. Acho que é porque a primeira foi de slide, né? Deixar combinando aqui. Aula 3, equações horárias. Eu não vou reescrever aqui as equações horárias, porque já estão lá no PDF. Eu vou direto aqui para o exercício. Então, no exercício, ele deu o vetor, ele deu as componentes do vetor aceleração. Mas a gente vai agora montar o vetor. Porque, ó, quando ele diz que AX é igual a, deixa eu retornar para cá, AX é igual a 4 metro por segundo quadrado e a Y é menos 2 metro por segundo quadrado. Quando ele faz essa afirmação, nós sabemos que o vetor no plano, o vetor aceleração, ele vai ser, então, ó, 4i, né, menos 2j. Esse é o nosso vetor, certo? A gente pode até colocar aqui, ó, se quiser, se quiser não, é bom colocar, entre parênteses, a unidade de medida. Mas essa informação que ele deu, a gente pode escrever matematicamente assim, certo? Então, foi dado o vetor aceleração, e aí ele diz, a velocidade inicial tem componentes 8 metros por segundo ao longo de x e ao longo de y 12 metros por segundo. Mais uma vez, ele deu as componentes, né? Vx e Vy. Vx é 8 e Vy 12 metros por segundo. Isso aqui é inicial, certo? Isso aqui é a velocidade inicial. Que a gente pode até colocar assim, ó. Vxi e Vyi. Então, o vetor velocidade inicial no plano, ele vai ser 8i mais 12j, certo? E aqui fora a gente coloca a unidade de medida.
na notação de vetores unitários, que é essa notação, né, que eu acabei de escrever, aqui ele deu as componentes, mas aí eu escrevi na notação de vetores unitários. Então, na notação de vetores unitários, qual é o vetor velocidade do carro, ou seja, o vetor velocidade final, né, quando o carro atinge a maior coordenada y. Ó, ele quer mais ou menos isso aqui, ó. Quem seria o vetor velocidade final? Ó, olhando as equações horárias, olhando aqui essas 3 equações horárias, a gente consegue identificar que a equação mais, como é que se diz, adequada, digamos assim, para a gente seria essa segunda, né? A equação horária da velocidade, porque, ó, vetor velocidade final igual vetor velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Eu não tenho tempo, mas eu vou conseguir desenrolar o tempo, certo? Eu vou reescrever aqui a equação que a gente vai trabalhar, que é velocidade final igual velocidade inicial ao quadrado, mais vetor aceleração vezes o tempo. A questão agora é a gente encontrar este tempo, né? Porque eu tenho duas incógnitas aqui. Eu tenho a velocidade final e tenho o tempo. A velocidade final é o que eu quero encontrar, o tempo eu vou precisar. De alguma forma, eu vou precisar extrair essa informação. E a gente consegue extrair essa informação daqui, ó. Porque ele diz, ó, na notação de vetores unitários, qual é o vetor velocidade do carro quando atinge a maior coordenada y? Aí vem o seguinte, quando o carro, né, atinge a maior coordenada y, é porque a componente y da velocidade é nula, né? Porque, veja bem, ó, este vetor velocidade aqui, ó, o vetor velocidade final, que a gente vai encontrar, ele vai ter uma componente ao longo de x, certo? Que é meu VXF, meu VXI eu tenho, que é 8. Meu VXF mais o meu VYF ao longo de J, tá certo? Então, quando ele diz aqui, ó, qual é o vetor velocidade do carro quando atinge a maior coordenada y? Se é a maior coordenada y, é porque ele parou, né, ao longo do eixo y. Então, quer dizer que esta velocidade, esta componente aqui, ó, é nula. Ok? Esta componente é nula. E se esta componente é nula, quer dizer que a versão desta equação aqui, ó, porque esta equação a gente pode escrever como está aqui no PDF, voltar para cá. Ó, como está aqui no PDF, a equação horária da velocidade tem as duas partes, tem a parte x e a parte y. Na parte y, entendeu? Essa velocidade final aqui, ó, é que vai ser 0, enquanto na x não vai ser. Então, quebrando aqui essa equação em duas, vou até colocar aqui, repetir aqui, para facilitar na hora de vocês estudarem. Essa equação vai ter a componente x, que é VXI mais AX vezes o tempo, e a componente y, que é VYF, VYI
mais AY vezes T. Pela informação dada, esta componente aqui vai ser nula, né? Porque ele pede para quando o objeto atingiu a maior coordenada y. Então, quer dizer que a velocidade, a componente y da velocidade é nula. Se a componente y da velocidade é nula, então nós vamos ter que... Acho que eu vou repetir aqui para vocês não se perderem na hora de estudar. VYI mais AY vezes T. Então, ela é zero. Quanto é que vale a componente Y do vetor velocidade? 12, né? Que foi dada aqui no começo. A componente Y do vetor aceleração, menos 2 vezes o tempo. Então, isso vai nos dar, ó, jogando 12 para o outro lado, nós vamos encontrar um tempo de 6 segundos. Então, este tempo é o tempo para o qual a coordenada y é máxima. Este tempo é que vai me dar o vetor velocidade final que eu estou procurando. Então, eu vou voltar para a equação horária da velocidade, ó, no seu formato geral, vetorial, e vou substituir esse tempo. Então, a equação horária vai ser velocidade final, vetor, né? Velocidade final, mais o vetor aceleração vezes o tempo. Quanto é que vale o vetor velocidade inicial, que a gente fez aqui? 8, 12, né? Então, eu vou substituir aqui. Ele é 8i mais 12j. Quanto é que vale o vetor aceleração? O vetor aceleração é 4 menos 2. Deixa eu ver aqui. 4 menos 2. Então, eu vou ter aqui, ó, 4i, vou botar até entre parênteses, menos 2j, porque tudo isso está multiplicando o tempo, que é 6, que a gente acabou de encontrar. Então, agora, fazendo as somas, multiplicação e multiplicações necessárias, nós teremos, ó, 4 vezes 6, 24i, 6 vezes 2, menos 12j. Observe que a gente faz toda a operação mantendo, aqui é j, mantendo as direções, né? Então, o vetor velocidade final vai ser, ó, vou somar I com I, J com J. Então, 8 com 24, 32, I, menos 12 mais 12, 0. Então, este aqui, ó, 32, ao longo do eixo X, é o vetor velocidade final que a gente estava procurando, né? Eu sei que é um pouco assim é um jogo, né, de muitas equações, mas depois vocês vão assistir essa aula com mais calma, vão revendo, tem a lista de exercícios para vocês irem tentando, aí eu acho que vocês vão conseguir assimilar melhor, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, se tiver... quiser ligar o microfone, pode ficar à vontade, pode fazer as interferências. Vou colocar aqui novamente o link para vocês assinarem a frequência e vou resolver o segundo exercício, certo? Aqui da aula. Nesse primeiro exercício, ele deu as componentes e ficou na nossa responsabilidade escrever os vetores, né, na notação dos vetores unitários e fazer as interpretações. Nesse segundo, os vetores já foram escritos, né, então, assim, já, digamos que minimizou um pouco essa parte da interpretação.
mas os dois são muito parecidos. Vamos fazer essa segunda aqui. Então, essa era a segunda. Então, na segunda, ó, uma partícula parte da origem no instante t igual a zero, com uma velocidade dada por este vetor aqui, ou seja, o vetor velocidade ele só tem uma componente, que é ao longo do eixo x, que mede 16 metros por segundo. Ele se move no plano com uma aceleração constante e dada por este vetor, que é 8i mais 4j, metro por segundo quadrado. Quando a coordenada y é 58 metros, quais são a coordenada x e o vetor posição? Como sempre, a gente precisa anotar as informações que a gente tem, né? As informações que a gente consegue extrair. Por exemplo, quando ele diz aqui, ó, uma partícula parte da origem. Se ele parte da origem, a origem para a gente é considerado o zero, né? E aí, como é o plano, é zero tanto no eixo x como no eixo y. Então, quer dizer que o vetor posição inicial, ele é zero. Tem zero nas duas componentes, certo? Ele parte da origem. E aí ele diz que ele parte da origem, né, com uma velocidade de 16, vetor velocidade. Então, esse aqui é o nosso vetor velocidade inicial, 16i metro por segundo, que é a unidade. Aí ele se move no plano com uma aceleração constante e igual a 8i mais 4j. Vou colocar aqui essa outra informação. 4i mais 8j. Quando a coordenada y é 58, quais são a coordenada x e o vetor posição? Ó, deixa eu colocar aqui. Y é 58 metros. Quando o y é 58, ele quer saber quanto é que vale x. Esse aqui é o item A. Ó, esse aqui é o nosso vetor posição inicial, né? Em outras palavras, o que ele quer saber é qual é o vetor posição final, né? E este vetor posição final, ele vai ter uma componente ao longo de x e uma componente ao longo de y. No entanto, ele quer o vetor posição final para quando y é 58. Ou seja, a componente y eu já conheço, né? Ela já foi pré-estabelecida. Então, me falta a componente x, eu vou ter isso aqui, ó, mais 58j. Só me falta descobrir esse x aqui. Aí vem a questão, como é que eu encontro esta componente x do vetor posição? O movimento, ele é acelerado, só um instantinho aqui, viu, pessoal? O movimento, ele é acelerado, então, quando eu vou analisar aqui as equações horárias que possa me fornecer esta componente x, eu não vou poder trabalhar com essa quarta, não é? Porque isso aqui é válido para
o movimento uniforme. Essa quinta nem envolve a componente X do vetor posição, não envolve vetor posição, né? Então, me resta trabalhar com esta daqui, ó. X, a componente X final, igual a componente X inicial, mais a componente Y inicial do vetor velocidade vezes o tempo, mais a X, T ao quadrado sobre 2, tudo ao longo do eixo X. Então, para a gente tentar encontrar essa componente X, a gente vai tentar trabalhar com essa aqui, ó. Vou fazer como eu fiz da outra vez. Acho que fica melhor para quando vocês forem estudar. Meu Deus do céu, o que foi? Na hora que ela trava. Fica até paciência. Ó, o vetor posição final, a equação horária, né, do vetor posição final, ela é escrita assim. Mais vetor aceleração, T ao quadrado sobre 2. E esta equação, ela tem duas componentes. Ela tem a componente X, que é a que a gente vai trabalhar, certo? Mais a componente Y. Componente Y, Y final, Y inicial, mais VY vezes T, mais AY, T ao quadrado sobre 2, certo? Então, a gente vai tentar trabalhar com esta daqui para encontrar essa componente X. Então, XY igual a XY, mais VX, T, mais AX, T ao quadrado sobre 2. Eu quero o XF. Então, a gente vai substituir os demais. Lembrando que a componente X inicial é 0, porque partiu da origem. A velocidade inicial vale 16 ao longo de X. E a aceleração tem componente 4 ao longo de X. Então, tudo que corresponde ao eixo X, eu vou substituir aqui nesta equação. XI é 0, VXI é 16, o tempo eu não tenho, a aceleração é 4, T ao quadrado sobre 2. Segue que a gente vai ter, ó, XF igual a 16T mais 2T ao quadrado, certo? E aí vem a questão, e o tempo? Esse tempo que a gente não tem informação, né? Que é aqui, ó, para descobrir o XF, que é o que eu preciso, para resolver o item A, eu preciso do tempo. Eu não tenho informação do tempo. No entanto, se eu trabalhar com a componente Y, talvez eu consiga este tempo. A componente Y, eu vou ter uma informação a mais. YF igual a YI mais VY T mais AY T ao quadrado sobre 2. Quanto é que vale o Y? 58, né? O final vale 58. O inicial vale 0, porque partiu da origem. A velocidade não tem componente Y, a velocidade inicial, e a aceleração vale 8. Então, a gente consegue desenrolar aqui, só com essa outra componente, ó. 58,
aqui é zero, YF, a velocidade inicial também é zero, aí vai zerar, né, zero vezes T, e a aceleração, a componente Y da aceleração é 8. Então, eu vou ter aqui, ó, 8T ao quadrado sobre 2. Então, eu vou ter 58 igual 4T ao quadrado. E aí, a gente vai ter raiz quadrada, deixa eu ver aqui, 58 dividido por 4, e raiz quadrada, né? Vamos lá, 58 dividido por 4, deu 14,5 e raiz quadrada, né, dele. 14,5, deu 3,8. T é igual a 3,8 segundos. Com esse tempo de 3,8, eu vou voltar aqui na componente X e vou substituir, ó. 16 vezes 3,8 mais 2, 3,8 ao quadrado. Deixa eu ver aqui. vinte e nove. Deu aproximadamente 90, o valor de X. Então, XF, colocar 90 fechado, 90 metros. Logo, o vetor posição final, ele vai ser 90i, que a gente acabou de encontrar, mais 58j. Tudo isso em metro, certo? Este é o item A. Então, observe, né, que o tempo que vale para uma componente vai valer para outra também. Essa é a chave para a gente resolver questões no espaço ou no plano. Vamos ver o item B. Então, o item A, coordenada X, o vetor posição, a gente já fez. O item B, o vetor velocidade, né, o vetor velocidade final, né, para quando y é 58, seu módulo e seu sentido. Bom, o vetor velocidade final, para a gente encontrar este vetor, a gente pode trabalhar com essa equação 2, né? Na equação 2, a gente tem o vetor velocidade inicial, que foi dado, a gente tem o vetor aceleração, e o tempo a gente encontrou, que foi de 3,8. Então, a gente consegue utilizar a segunda equação horária, a equação horária da velocidade, né? A equação horária da velocidade diz que velocidade final é igual a velocidade inicial mais o vetor aceleração vezes o tempo. E aí é só a gente substituir. Vetor velocidade inicial, deixa eu voltar aqui para o começo. Vetor velocidade inicial é 16i, só tem uma componente, né? Então, já vou colocar aqui 16, mais vetor aceleração. O vetor aceleração é 4,8. Então, ele é 4i mais 8j, vezes o tempo que a gente encontrou, que é de 3,8. Primeira providência é a gente fazer essa multiplicação aqui, ó, do 3,8 por esta componente e depois por esta componente aqui. E no final a gente soma as componentes iguais. Então, aqui eu vou repetir o 16i mais
4 vezes 3,8. Vou fazer aqui a continha. 4 vezes 3,8 deu 15,2. Mais 3,8 vezes 8 deu 30,4. Sim, aqui ao longo de x, do eixo x, e aqui ao longo do eixo y. E agora, a gente vai somar o que puder somar. Por exemplo, 16 mais 15,2, né? Que é tudo ao longo de x. A gente vai ter 31,2i mais 30,4j. Este é o nosso vetor velocidade final. Ele pede, além do vetor, ele pede também o módulo e o sentido, né? Acho que faltou aqui, eu seria uma pergunta, o módulo, a direção e o sentido, porque para saber o sentido eu vou ter que encontrar a direção mesmo, né? No automático. Bom, o módulo do vetor velocidade, ele é obtido elevando cada componente ao quadrado e depois somando tudo e tirando da raiz, certo? Então, aqui eu vou ter 21, 973,44, mais 924,16. Somar tudo, tirar da raiz. Deu 1.897. 1.897. Raiz quadrada. 1.897. Deu 43,5. Então, o módulo do vetor velocidade é 43,5 metro por segundo, certo? Para encontrar o sentido, eu vou precisar obter o ângulo, e o ângulo a gente tira sempre da identidade trigonométrica, né? A tangente do ângulo que este vetor faz é a componente y, 30,4, sobre a componente x. E aí, isso vai me dar... Eu vou ter que usar... calcular o arco tangente. Arco tangente. O ângulo deu. Na outra aula, eu expliquei como é que a gente tira aqui, né? Deu 41, 42. Pode até botar 42, arredondar. 42 graus. Então, a direção é a que faz um ângulo de 42 graus, com eixo X, certo? E aí, o sentido é o seguinte: se o ângulo é positivo, o sentido é anti-horário. Então, neste caso, sentido anti-horário. Se vocês preferirem, não, porque assim, porque usar tangente e tal, vocês podem, outra opção seria o seguinte, tá? Aqui o vetor, que é 31,2 ao longo de x,
e 30,4 ao longo de y. Então, a gente vai pegar aqui, ó, desenha x, y. Então, o vetor velocidade, ele vai ter a componente ao longo de x. Quanto é que vale essa componente? 31,2, que é este pedaço. E ele vai ter a componente ao longo de y, que é este pedaço aqui, que vale quanto? 30,4. E aí você lança aqui o ângulo θ, certo? E aí você calcula a tangente. Ó, tangente de θ, cateto oposto, que seria a componente y, que é o que a gente fez, 30,4, sobre o cateto adjacente, que é a componente x, 31,2. Então, encontrar a direção é encontrar o ângulo que este vetor faz com o eixo x. Geralmente, a gente faz em relação ao eixo x positivo, certo? A gente fez isso, não sei se foi na última aula, não, acho que foi na outra ainda. Aí, depois que a gente encontra o ângulo, basta olhar o sinal para ver qual é o sentido. Ângulo positivo, sentido anti-horário. Ângulo negativo, sentido horário, ok? Para qualquer vetor. Eu acho interessante fazer a representação e depois do que já ir logo usando tangente e tal, que às vezes acaba ficando um pouco sem sentido, certo? Então, é isso, pessoal. Alguma dúvida? Aqui, esse é o item B. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Item B, coloquei. Vou colocar novamente aqui o link para quem chegou depois. Não estou vendo as mensagens. Se alguém era alguma dúvida, alguma coisa. Tudo tranquilo. Olha, reforço que assim que concluir a aula, eu já posto lá o PDF para vocês, tanto esse PDF normal como esse que eu acabei de escrever, e fico à disposição para tirar alguma dúvida. A nossa avaliação vai ser dia 20. Na próxima aula, a gente vai resolver, vai ser uma aula só de exercício, onde vocês podem tirar ainda mais dúvidas, certo? Mas caso surja dúvida até lá, pronto. Não está conseguindo acessar o microfone? Pronto, pode escrever. Pode escrever. Na letra A da segunda, deu a equação de segundo grau. Poderia resolver por Bhaskara. A gente não conseguiria resolver porque ele quer encontrar o valor do x. Se o x fosse 0, aí a gente conseguiria, entendeu? Deixa eu ver novamente. Ó, essa aqui, né? Deixa eu voltar aqui para o PDF. Ó, teria um trabalho? Não daria não. Não daria não, porque não é só encontrar o tempo, o x está em aberto também. Entendeu? Você teria isso aqui, ó. Ó, esse trecho, é essa equação aqui que ele está falando, ó. Essa aqui. Porque o XF, ele faria o papel do nosso C. Então, veja como a gente iria quebrar a cabeça para fazer, ó, B ao quadrado, no caso da Bhaskara, né?
B ao quadrado menos 4AC. O C está aqui, ó, é o X. A gente não conseguiria. Só se a gente já tivesse o X para depois encontrar só o tempo. Entendeu? Ficou claro? Porque, no caso, a gente teria duas incógnitas, o tempo e o X. Então, a gente não ia conseguir desenrolar. Tranquilo, Alanon, agora? Pronto. Não sabe assistir às aulas gravadas. Quando você vai aqui, deixa eu ver aqui numa passada, né? Por exemplo, porque assim, às vezes o vídeo demora, né, a baixar. Por exemplo, essa primeira aqui, que a gente fez. Eita, aqui vai entrar na sala de novo. Ai! Aqui, ó, quando você clica aqui, copiar link, vixe, vale mais. Tem que botar ver histórico, professor, aí consegue ver as gravadas e as agendadas. Onde? Edmar que está falando. Ver histórico, mesmo eu. Ver Ver histórico. histórico, pronto. Ver histórico. Gravadas aí, ó. Pode estar gravadas que aparecem, mas mais um pouquinho. Gravadas. Pronto, perfeito. Aí aqui a gente consegue baixar, pronto. Olha aí. Entendeu, Ivan? Estava indo por esse caminho. A gente desenrola. Ó, baixar aqui, ó. Já vai abrir aqui. Ó, no computador já fez o download, tá fazendo, quer dizer. Pronto, aí depois só assistir, ó. Ó, que pedacinho. Acho que foi, né? Exatamente. Pronto, obrigada, viu, Edmar? Foi o Edmar que falou? Foi. Não, foi o Renan, Carlos Renan. Foi mais rápido. O Carlos Renan foi mais rápido no tutorial. Obrigado, Carlos Renan. Pronto, gente. De nada. Vai ter aula hoje? A gente terminou, Francisca. Que foi? Acho que ela quer dizer a presença. Acho que é isso. A frequência. Pronto, segue aí o link, viu? Pronto, Francisco já perguntou também do link. Deu para ver, Francisco, como que a gente acessa? O link está no grupo também, pessoal, da frequência, porque às vezes aqui não direciona. Pronto. Pronto. Encerramos por aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode aproveitar e já perguntar. O pessoal que perguntou onde acessa o link, conseguiu? Com a demonstração. Voltar no início da resolução da B, né? Certo, para tirar um print. Vamos ver aqui. Mas esse PDF, ele vai, viu? Isso aqui eu posto também lá na pasta. Ó, o início da letra B aqui. Quer que eu explique alguma coisa? Tudo isso aqui eu deixo na pasta para vocês. Ver se ele já tirou o print. Pronto. Não precisava falar nada, né? Pronto. Ótimo, perfeito. Então, é isso, gente. Fico à disposição, caso surja mais dúvida, pode mandar e-mail, também já passei meu contato, pode colocar lá no fórum,
E aí a gente se vê, eu acho que é de hoje a 15 dias, que a gente faz mais exercícios, certo? Bom estudo e até mais.